Quando eu comecei com esse projeto de leitura, eu vi muita gente dizendo sobre como A Torre Negra era a obra máxima do Stephen King. Era o projeto mais ambicioso e mais insano da carreira do escritor. E já tinha dado para perceber um pouco disso nos volumes anteriores, mas o sétimo livro da saga principal foi algo de outro mundo. Eu tô genuinamente muito feliz por ter passado por toda essa experiência. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos nos reunir novamente ao Roland Deschain e seus amigos em sua investida final em busca da Torre Negra, essa grande construção que está no centro de todos os universos criados pelo Stephen King. Como já deu para notar aí pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o sétimo e último volume da saga principal da Torre Negra, que também se chama A Torre Negra. E eu não vou mentir, eu tô um pouco emocionado. Primeiro que esse é o primeiro projeto de leitura do canal, e eu atrasei alguns dos vídeos, eu ferrei todo o calendário de lançamento, mas para mim é muito importante ter chegado ao final disso. E segundo que esse foi, de fato, o melhor volume da saga, pelo menos para mim. Mas antes da gente confrontar o Rei Rubro uma última vez, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Uma breve recapitulação para quem não lembra do que aconteceu até aqui. Roland Deschain é o descendente de uma nobre linhagem, e desde que a saga começou, a gente tem acompanhado essa jornada dele em busca da Torre Negra, enquanto ele tenta impedir alguns inimigos muito marcantes, como é o caso do Homem de Preto e agora do Rei Rubro. Nesse percurso, ele acabou conhecendo vários personagens que formaram seu catete, seu grupinho. A gente conheceu o Ed Gein, um ex-viciado em cocaína que começou a mostrar um lado muito nobre, a Susannah Walker, uma mulher que acabou demonstrando uma personalidade muito fragmentada, e também o Jake Chambers, que é um menino que o Roland trata como se fosse seu próprio filho. E é claro, a gente também não pode esquecer do Oi, esse animalzinho que é muito carismático e que até parece um cachorro, mas na verdade faz parte da raça dos Trapalhões. Ele veio de outro mundo e ele não só se tornou um grande companheiro para o Jake, como também uma parte muito importante desse catete. Ao longo dos últimos volumes, esse grupo passou por muitos testes e provações. Desde que eles tentaram defender a cidade de Calla Bryn Sturgis dos misteriosos lobos, até a gravidez inesperada da Susannah, que fez florescer nela uma nova personalidade e separou o Catete de um modo bem imprevisível. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente também sente a influência cada vez mais forte do Rei Rubro, uma entidade sobrenatural superpoderosa cuja autoridade se espalha por vários universos. E ele tem um plano bem curioso, que é justamente destruir a Torre Negra e, com isso, todos os universos, para que depois ele possa reinar sobre o caos que vai surgir a partir daí. E depois de muitas viagens e andanças, muitos mundos explorados e muitos aliados dando as caras quando é mais necessário, a gente finalmente chega ao fim dessa jornada. O sétimo volume de A Torre Negra chegava às livrarias norte-americanas no dia 21 de setembro de 2004, o mesmo dia em que seu autor, o Stephen King, completava 57 anos de idade. Esse projeto tinha tomado muito tempo e muito esforço dele, e chegar ao final da saga tinha sido uma realização pessoal insuperável para o escritor. Na trama, a gente tem uma progressão bem rápida de eventos, o que é até surpreendente se a gente considera que esse calhamaço é o maior livro de toda a saga. E aqui a gente acompanha o Catete, que ainda está separado, mas que precisa se unir para enfrentar uma última vez os exércitos do Rei Rubro. Nesse processo, eles acabam encontrando a base dos Sapadores, pessoas com habilidades e poderes telepáticos e telecinéticos que foram sequestrados de seus mundos enquanto eram crianças e agora estão sendo usados como arma para finalmente destruir a Torre Negra.
O Catete consegue impedir isso a tempo e o grande encerramento da saga, por assim dizer, acaba acontecendo na metade do livro. Só que aí o Roland continua em sua missão, ele não desiste, que é justamente procurar a torre e adentrar nela. É assim que a gente descobre que, na verdade, o Rei Rubro está muito fraco e há muitos anos ele foi aprisionado no andar mais alto da torre. E é por isso que ele bolou todo esse plano para destruir essa construção, para finalmente poder se libertar. E agora que ele percebeu que isso não deu certo, ele está muito furioso. Então, o livro vai nos guiando por essa grande viagem enquanto o Roland continua em sua missão de procurar a torre e reflete sobre todas as perdas que ele sofreu ao longo dos últimos meses. E enquanto isso, a gente também se despede de vários membros do Catete e se prepara para a batalha final contra o Rei Rubro. Eu já deixei claro, mas eu vou ressaltar. Esse foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido esse ano. Foi uma leitura muito empolgante. E por mais que eu tenha tentado ler ele um pouco mais devagar, porque eu estava com receio de me despedir dos personagens e desses mundos, a escrita do Stephen King me fisgou de um jeito que eu não sei nem explicar. Aqui a gente tem mais uma vez o retorno do próprio Stephen King como personagem, enquanto os personagens precisam correr contra o tempo para tentar salvar ele de ser atropelado por uma van, como quase aconteceu no mundo real. Não sei se vocês lembram, mas eu já falei disso em um dos vídeos anteriores aqui do projeto de leitura. E é muito interessante a inclusão do escritor dentro da história, porque aqui ele deixa claro como esse trabalho, essas histórias que ele conta, ajudaram a salvar a sua vida. E é de uma delicadeza muito absurda, porque poderia ser apenas um fanservice barato, mas não é o caso, já que toda a participação do King serve muito bem para a narrativa. E para mim foi muito intrigante ver o Stephen King interagindo com alguns personagens dessa trama, especialmente o Jake Chambers. Spoiler aqui, mas em dado momento o Jake acaba se sacrificando para poder salvar o Stephen King. E eu achei um dos momentos mais trágicos e mais emocionantes que eu já li em qualquer livro do King. É de uma beleza muito tocante toda essa despedida do personagem, mas também foi uma das cenas que mais me causou estrago emocional enquanto eu estava lendo. E no centro disso tudo, o Roland é um destaque. Eu acho que existe um sentimento de fim de viagem, de despedidas e novos começos. E eu vou entrar um pouco mais nesses aspectos. Mas para mim foi uma conclusão muito satisfatória para a história do pistoleiro, embora exista um final aberto. Eu acho muito impressionante como nesse livro a gente tem uma grande quantidade de mortes de personagens importantes para a história. Isso já começa lá nos primeiros capítulos, quando o Padre Callahan se sacrifica para poder salvar a vida do Jake de vários vampiros. Depois disso, o Ed acaba morrendo ali na batalha para tentar salvar os sapadores. O Jake vai de arrasta para cima enquanto tenta salvar o Stephen King, e até mesmo o Oi é morto pelo Mordred, o filho bastardo da Susana e do Roland, que inclusive tem uma participação bem expressiva nesse capítulo. Porém, mais do que o choque pelo choque, eu acho que essas despedidas servem para mostrar o apego que o Stephen King e, por consequência, o Roland têm por esses personagens. Mas mais do que isso, eu também acho que elas servem para mostrar como todas as histórias precisam ter um fim, a gente querendo ou não. Ao longo de toda essa jornada, o Roland perdeu muita coisa. Ele já tinha perdido o Jake lá no primeiro volume, mas acabou encontrando ele de novo. Mas não foi só isso. Ele perdeu seu reino, sua família, toda a sua glória, e a gente vai acompanhando como isso acabou transformando a vida dele de uma forma muito significativa. Ver ele chegando ao final dessa jornada sem absolutamente nada foi uma das coisas que mais me fez gostar do personagem e apreciar todo o desenvolvimento pelo qual ele passou ao longo dos 7 volumes dessa saga. No início do projeto, eu até falava sobre como tinha um certo ranço do Roland por ele parecer só mais um típico herói machão. Só que a cada livro ele foi revelando camadas que, pelo menos eu acho, não deviam estar claras nem para o próprio Stephen King quando ele começou a escrever isso. E é muito curioso como todas essas perdas tiveram um papel fundamental nisso. No final, ele é deixado para trás sem absolutamente nada, além de um garoto que ele acabou de conhecer
e precisa enfrentar o maior inimigo que ele já enfrentou usando apenas sua destreza. E nesse processo ele demonstra o quanto aprendeu ao lado do seu catete. Eu acho que tudo isso parte de um trabalho muito minucioso do Stephen King, porque com tantas mortes era muito fácil esse livro virar apenas um enterro, um grande funeral onde a gente ia ficar completamente desolado e sem esperança. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele mostra como o final da jornada é necessário dizer adeus, ao mesmo tempo em que ele nos oferece alguns vislumbres positivos para o futuro. E para mim, o mais intrigante disso tudo é como o grande adeus final, na verdade, não é um adeus. Só que para falar disso, eu preciso entrar no maior spoiler do final desse livro e de toda a saga. No fim, o Roland consegue deter o Rei Rubro com a ajuda do Patrick Denville, que é um personagem lá de Insônia, aquele livro que eu não gostei muito. Quando o Rei Rubro morre, por assim dizer, o Roland finalmente consegue aquilo que ele queria. Mesmo com todos os avisos falando para ele não fazer aquilo, ele entra na Torre Negra e é jogado de volta ao passado. E é aí que a gente descobre que, na verdade, ele está vivendo um ciclo interminável, sempre tendo que partir em busca da Torre Negra e tentar derrotar os inimigos como o Homem de Preto e o Rei Rubro. Eu achei esse final muito pesado pro personagem, ao mesmo tempo que eu achei muito intrigante a forma como o Stephen King consegue amarrar algumas pontas e também falar um pouco sobre a obsessão do Roland. Se ele não fosse tão fixado em adentrar a Torre Negra, talvez ele não teria perdido tantos amigos e não teria que viver esses ciclos intermináveis. A gente está cada vez mais acostumado com essa ideia de que heróis precisam ser figuras virtuosas, não podem ter defeitos e precisam sempre ser lindos e maravilhosos. E é por isso que eu gosto muito de como Stephen King consegue criar um herói que é falho, que tem muito defeito, muito problema e que faz muitas coisas que poderiam ser evitáveis se não fosse apenas por suas obsessões. Claro, esse livro saiu lá em 2004, era um período muito diferente do que a gente está vivendo nas artes hoje, mas pelo menos para mim é uma ode a como o Stephen King, mesmo com seus deslizes, fazendo uns finais cagados de vez em quando, é um dos melhores contadores de histórias que a gente tem. E às vezes a gente não valoriza ele o suficiente por isso. Meu único problema com esse final, e na verdade não é um problema do livro, porque eu realmente acho esse sétimo volume uma obra irretocável, é que quando saiu aquele filme bosta lá de 2017, com o Idris Elba fazendo o papel do Roland, o Stephen King abriu a boca para dizer que aquele sim era o final definitivo de A Torre Negra, que aquele filme iria fechar todos os ciclos que o Roland deixou em aberto. E assim, é complicado. Eu acho aquele filme muito ruim e provavelmente eu ainda vou falar sobre ele porque eu ainda não terminei de falar sobre A Torre Negra, apesar de ter chegado ao fim do projeto de leitura, mas sei lá, é realmente algo que me incomoda um pouco. Mas de modo geral, eu realmente gostei de como esse livro fala sobre a natureza cíclica das histórias e como a gente está sempre repetindo os mesmos contos. Afinal de contas, se você quiser, você pode simplesmente fechar o sétimo volume e começar de novo lá do primeiro. A Torre Negra foi uma conclusão muito satisfatória que fechou essa saga com chave de ouro para mim. É um livro que eu gostei muito de ter lido, foi um presente de 2022, pelo menos para mim, e também fez eu reavaliar alguns livros que eu não tinha gostado tanto do projeto, como é o caso do próprio Insônia ou então de O Talismã. Eu acho sim que esse é o projeto mais ambicioso e mais absurdo da carreira do Stephen King, e eu fico um pouco feliz de poder ter entrado ali um pouco mais na mente dele através desse livro. É o tipo de obra que faz a gente compreender não só o ofício de um artista, mas também a paixão que ele tem pela arte que produz. E como eu disse, o projeto de leitura em si acabou, mas eu ainda tenho alguns pensamentos para falar sobre a Torre Negra. Eu estou com 2 vídeos engatilhados e eles podem demorar um pouquinho para sair, porque eu quero tirar um tempo para refletir sobre toda a grandiosidade da saga e todos os sentimentos que ela me proporcionou. Se você sempre quis ler A Torre Negra, mas tinha medo do tamanho dos livros, ou então não sabia ao certo quais eram as outras obras do King que se conectavam à saga, eu espero que esse projetinho tenha ajudado a dar uma luz. E caso você ainda não tenha lido nenhum dos livros, eu realmente recomendo que vocês vão atrás.
É um projeto absurdo e é uma das melhores sagas que eu li nos últimos anos. Agora, caso você tenha lido, o que você achou desse sétimo volume de A Torre Negra? Gostou ou achou que ficou faltando algo? Deixa aí nos comentários e me digam também o que vocês acharam do projetinho de leitura aqui. Se vocês gostaram, se vocês têm recomendações para alguma outra série que vocês acham que seria legal eu comentar, ou até mesmo se você tem críticas positivas para os próximos projetos de leitura que a gente vai fazer aqui. Só de lembrança, eu já estou planejando outro, mas é algo que vai vir um pouco mais para frente. Eu quero preparar bem para não ter esses atrasos que a gente estava tendo muito aqui no projeto de A Torre Negra. Mas eu prometo que vai ser algo que vocês vão gostar bastante. Eu acho. E caso você ainda não tenha feito, mas queira dar aquela forcinha, por favor, não esquece de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece, que gosta de horror, que gosta de filmes e livros de terror, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. É curioso, mas eu acho que a única coisa que eu sinto realmente falta nesse último volume são conexões um pouco maiores com a mitologia criada lá em O Talismã e também em A Casa Negra. Se você se lembra do último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre como A Casa Negra deixa alguns ganchos para que a gente tenha um retorno do Jack Sawyer, o protagonista desses dois livros. Só que, infelizmente, não aconteceu. É triste, mas é a vida, e eu espero que algum dia o Stephen King consiga continuar a história dele.